pessoal, aqui é a Dani do Solendo e eu já vim fazer a resenha da série, né, Métrica, ou Slammed, em inglês. Então eu li no final de junho pro começo de julho, eu li Métrica, Pausa, não sei se dá pra ver, e Essa Garota, que é o terceiro livro, que eu não tenho a capa aqui, não sei porquê, Mistérios da Vida. Assim, todo mundo fala muito bem dessa série, né? Nossa, várias vezes eu ouvi muito bem e eu nunca fui atrás, sabe? Então, outro dia eu tava procurando alguma coisa pra pedir no Scooby e aí falei, quer saber, eu vou pedir Métrica. Pedi Métrica. Comecei a ler e, claro, super me apaixonei, assim. Ele começa bem clichêzinho, assim, né? É uma menina, a Laken, ela perdeu o pai. E a mãe e o irmão se mudaram pra outra cidade, pra uma casa menor, mais barata e tudo mais. E aí ela tá super infeliz, tanto pela perda do pai, como pela mudança de escola e pela mudança de cidade e tudo mais. Aliás, ela tem 17 anos. E ela tinha essa questão. Aliás, que logo antes de eu ler, eu tinha lido Mocassin's All Stars, né, que já tem resenha no blog. E a personagem principal também havia perdido o pai. Eu, tipo, bati na madeira, né? Porque muito livro tá caindo com essa temática no meu colo. Mas, anyway, né? Foi parênteses voltando. Ela chega na cidade totalmente desmotivada, tá? Totalmente triste. E conhece o seu vizinho, Will. Ele é lindo, parece super legal. Tem um irmão mais novo também, que logo fica amiga do irmãozinho dela. E eles, tipo, bate aquele interesse mútuo entre os dois. Mas até que eles resolvem sair juntos. E é muito bonito, é tudo muito bonitinho. E o que é muito legal desse livro, podia ser só mais um romance sobre um amor impossível, né? Já vou chegar lá. Mas a Colleen Hoover, ela coloca dentro dessa história um drama até que bem diferente. E a poesia de slam, que eu não conhecia esse tipo de poesia. Aliás, eu devia ter pesquisado mais antes de vir fazer resenha pra vocês. Mas acontece que assim, né, de repente surge a vontade de gravar vídeos, as condições estão boas, então senta e grava, porque senão não vai dar pra gravar mais. Então assim, desculpa não ter pesquisado mais. Quando eu for postar no blog, eu coloco mais algumas informações. Mas pelo que a Colleen explicou aqui, a poesia de slam é uma poesia em que você vai até um lugar e se apresenta uma poesia sua, não é uma poesia de outras pessoas. Você prepara uma poesia sua e ela carrega sempre muito sentimento, é sempre alguma coisa, é sempre sobre experiências suas e ela carrega muito sentimento. Então quanto mais você conseguir passar esse sentimento pra sua plateia, melhor a sua poesia de slam vai ser. No livro explica bem melhor, mas acho que já deu pra pegar um pouquinho. No final da resenha eu vou ler uma daqui, que eu gostei bastante. E aí no blog vai ter mais informações sobre. Anyway, então nesse primeiro encontro ele leva ela nesse lugar onde existe as apresentações de slam. E o Will mesmo, ele é um poeta de lá, ele apresenta suas poesias, ele é muito bom. E assim, eles têm um encontro perfeito, super lindo, maravilhoso. Chega segunda-feira, eles descobrem que o amor deles é meio impossível, meio ilegal. Só meio assim. E aí, tipo, tudo vai por água abaixo, tudo fica um horror, né? E o livro vai girar em torno dessa impossibilidade de ambos poderem se relacionar. O Will também tem um passado tenso. Os pais dele morreram quando ele tem 21 anos agora, os pais dele morreram quando ele tinha 18, se eu não me engano. E o irmãozinho dele, o Calder, tinha 4, eu acho. Acho que 4. Então, os pais dele morreram no acidente de carro, o Calder tava no carro também, só que ele sobrevive. E aí ele perde os pais e fica com essa responsabilidade de cuidar do irmãozinho aos 17 anos. Ele larga a faculdade e começa a trabalhar, né? Então ele tem toda essa bagagem com ele. E a Laken é só uma adolescente de 17 anos. Mas eu achei até ela bem madura, assim, eu gostei pra caramba dela. Eu gostei até das questões, tipo, a autora coloca um pouquinho de feminismo aqui, sabe? Ela
a Lake fica assim, ai, eu sei que estou traindo todo o movimento feminista, mas estou gostando de ser tratada como uma dama em perigo, porque tem uma hora que ela cai, se machuca, e o Will vai, cuida dela e tal. E aí eu achei muito engraçada essa parte. Então assim, eu amei demais esse livro. Passou muito rápido e eu fiquei louca pra ler os próximos depois, achando que ia melhorar. Mas infelizmente não foi muito. Não foi. Foi meio que uma decepção, tá? O que mais tem de bom aqui? Os personagens. A mãe da Laken é muito legal. Ela também guarda um segredo que vai mudar também. Vai também dar um rebuliço no relacionamento dela do Will. Então vai ser uma coisa que já estava sendo horrível, estava sendo difícil, eles não poderiam mais se relacionar. Com o segredo da mãe dela, que uma hora vem à tona, piora a questão. Então. E tem os amigos dela, o que ela faz na nova escola, né? Tem a Ed e o namorado dela, que é o melhor amigo do Will, aliás. Mas eu esqueci o nome dele. Só que o personagem é bem legal, né? É bem memorável. Bom, eu não lembro o nome dele, mas tem a Ed e o namorado dela. A Ed também tem uma história bem triste, assim. Ela é uma criança que foi abandonada pela mãe, então ela passou a infância inteira entre casos de pais adotivos e internatos e lares adotivos. Oh, meu Deus! Lares adotivos e orfanatos, né? Ela passou a infância inteira dela pulando pra cá e pra lá, até que aos 14 anos ela foi pra casa do padrasto dela atual, do pai dela atual, e aí eles se deram bem. Ela vive com ele até hoje, e foi o único que deu certo. É bem legal a história deles. Eu gostei muito da Colleen trabalhar um pouco a Ed também. A Ed também apresenta um poema dela. Eu não lembro se acho que é nesse livro mesmo ela apresenta o poema dela, muito legal. E também tem uma questão do aniversário dela. É tudo muito bonitinho, assim, muito emocionante. Gostei pra caramba da história dela. O namorado dela é a parte cômica, aliás a Ed também é a parte cômica, por ter ela tem todo um passado pesado. Isso moldou muito ela, mas também ela não deixou que abatesse ela. Então ela é uma pessoa que é muito cheia de vida, é muito cheia de otimismo e faz o possível pra todo mundo se sentir bem. Então ela e o namorado dela são também a parte cômica da história. Então assim, esse livro aqui é muito bom. Eu gostei muito da escrita da Colleen. Eu terminei esse livro, eu tinha virado fã. Aí a gente vai pra esse. Pausa. No pausa, aí eu não consigo fazer uma resenha legal sem dar spoiler. Então assim, até o primeiro não teve spoiler. A partir daqui vai ter spoiler do primeiro. Então se você não leu, então é melhor parar por aqui. O que é o pausa? O que impedia a Laken e o Will de ficarem juntos? Ele era professor e professor dela. Lá nos Estados Unidos isso parece que é bem forte, esse negócio de, né, professor e aluno e tal. Eu nunca vi nada aqui no Brasil tão forte relacionado a isso. Não sei se é porque a gente não tem tanto essa questão de aluno e professor se apaixonarem e tudo mais. Não sei, mas não vem muito pra nós essas notícias ou essas questões de professor e aluno. Pelo menos nunca vi, assim, tão forte quanto lá, sabe? Então, assim, eles são professor e aluna, e aí é legal, né, eles ficarem juntos e tudo mais. Então tem toda a questão do Will não poder ficar com ela, porque ele precisa do emprego pra cuidar do Calder, e aí eles têm várias tensões sobre isso. Tem até uma parte que ele dá uma atividade de slam pro pessoal da sala dele, e aí ela faz a poesia dela, e ela faz uma poesia super xingando ele, e tipo, ele não pode fazer nada com ela, porque ninguém sabe que eles fizeram alguma coisa e tudo mais, ninguém pode saber. Então ela faz tudo isso, xinga ele na frente da sala inteira e ele não pode fazer nada, é muito legal. Então, no final do livro, lá, no primeiro, eles ficam juntos, né? Acontece XYZ. E no pausa, é o Will quem narra. E aí eles estão juntos, mas não podem transar, assim. A mãe dele pega eles e tal, e a mãe dela pega eles e tal, e meio que dá um ultimato e tudo mais, e eles ficam nessa de sim ou não, sim ou não. Então.
Eles têm essa questão do sexo, né? A mãe dela deu uma pausa neles sobre essa questão, falando que eles têm que servir de exemplo pros irmãos. Aliás, ela tem câncer terminal, né? Então ela tem poucos meses de vida e tal, então eles também têm a questão da lei, quem é essa, ela também vai ser igual o Will e cuidar do irmão dela assim que a mãe dela falecer, né? E o legal no primeiro livro é que no segundo livro é que eles trabalham muito isso. O Will não teve tempo de se preparar pro que ia acontecer com ele. E a Laken, apesar de muito horrível, vai ter. E é isso que elas começam a fazer. E nesse segundo livro isso continua. Mas aí tem essa questão do sexo, tem uma questão que a ex-namorada do Will entra na faculdade com ele. E começa a ter aula com ele. E aí ela se arrependeu, porque ela terminou com ele na época que os pais dele morreram. E aí ela encontra com ele na aula, aí resolve dar em cima dele. Aí ele fala que tem namorada e tal, mas ela não tá nem aí, resolve dar em cima dele. E tem uma hora que a Laken pega e, tipo, meio que tudo acaba. E aí fica gerando nessa questão deles estarem separados por conta dessa ex-namorada. Esse segundo livro, achei que perdeu um pouco o ritmo, assim, eu não curti. Essa questão de a ex-namorada vem pra acabar com tudo, já tá meio batida. Não tinha uma coisa muito forte, não teve nada de novo, não teve nada que... Assim, eu queria parar de ler, eu continuei lendo pra saber, né? Então, assim, não foi tão bom quanto o primeiro, eu já meio que desanimei, eu queria ler porque eu me apeguei aos personagens, eu queria saber o que ia acontecer com eles. Então, o segundo livro eu já não gostei também. Aí o terceiro que pega. O terceiro é o primeiro livro de novo, narrado pelo Will. E é isso. Mais um spoiler. No final do segundo livro, eles casam. E aí eles estão na lua de mel e ela pede pra ele contar como foi o relacionamento deles pra ele, né, até então. E então a gente tem o primeiro livro de novo no terceiro pela visão do Will. Então assim, não gostei nem um pouco, também li daquele jeito assim, arrastado pra saber até onde ia aquilo. Então, assim, não recomendo de jeito nenhum, a não ser que você goste desse tipo de coisa, da visão do cara, tipo, mas não mudou muito, sabe? Porque eu ainda tenho aquela coisa em mim que a autora mulher romantiza muito personagens homens. Não sei se vocês concordariam comigo, mas eu acho muito isso. Eu não consigo imaginar, mesmo no primeiro livro, eu não consigo imaginar um cara de 21 anos tava pensando e pensando naquelas coisas sobre a menina que ele tá apaixonado, né, tipo, o amor da vida dele. Tipo, uns pensamentos românticos demais para um cara. Eu acho que os caras são muito mais práticos. Não que eles não se apaixonem, não que eles não fiquem bobinhos igual a gente. Fica, mas eles têm uma questão... Eles são muito mais... Homem é muito mais prático por natureza. Então eu não consigo imaginar um cara em casa, deslumbrado, olhando pro teto e romantizando a menina, sabe? E a Colleen fez muito isso com o Will, e no terceiro livro isso é assim, escrachado. Eu já não gostei de ter essa repetição, assim, eu tava relendo um livro que eu tinha gostado muito, mas eu tinha gostado muito do jeito que tinha sido escrito no primeiro. Então assim, não gostei nem um pouco do terceiro livro. A única coisa boa do terceiro livro e é o que eu indico pra vocês lerem. No final do terceiro livro, o Calder, irmão do Will, eles vão pro slam e o Calder apresenta uma poesia. E assim, é de matar a poesia dele. Nossa, eu chorava. É linda. Então assim, se uma coisa que eu falo pra vocês lerem do terceiro livro é só a poesia do Calder, tá no final, fácil de achar. E é demais, assim. Mas só, o terceiro livro em si, eu detestei. Então eu recomendo a leitura do primeiro livro. O segundo, só se você tiver muita vontade de saber o que vai acontecer e tal, mas fica com esse aviso de que não é lá tão bom quanto o primeiro. E o terceiro, dispensável, porque é uma repetição do primeiro na versão do Will e desnecessário. É isso. Essa foi a resenha de Métrica. E eu queria ler pra vocês um dos poemas que eu gostei pra caramba. Cadê?
conheci uma garota linda, e me apaixonei por ela. Me apaixonei pra valer. Infelizmente, às vezes, a vida fica no caminho. A vida com certeza ficou no meio do meu caminho. Ficou totalmente no meio do meu maldito caminho. A vida bloqueou a porta com um monte de tábuas de madeira gigantes, marteladas juntas e grudadas numa parede de concreto de 40 centímetros atrás de uma fileira de barras de aço maciço parafusadas numa estrutura de titânio, e não importava com quanta força eu tentasse empurrar, aquilo não se mexia. Às vezes, a vida não se mexe. Ela apenas vai bem para o meio do seu maldito caminho. Ela bloqueou meus planos, meus sonhos, meus desejos, meus anseios, minhas vontades, minhas necessidades. Ela bloqueou aquela garota linda por quem me apaixonei tanto. A vida tenta dizer o que é melhor pra você, o que deve ter mais importância pra você, o que deve vir em primeiro lugar, ou segundo, ou terceiro. Tentei tanto deixar tudo organizado, empilhado, em ordem alfabética ou cronológica, tudo em seu espaço perfeito, em seu lugar perfeito. Achei que era isso que a vida queria que eu fizesse. É isso que a vida precisava que eu fizesse, não é? Deixar tudo ordenado? Às vezes, a vida fica no meio do caminho. Fica totalmente no meio do seu maldito caminho. Mas ela não fica totalmente no meio do seu maldito caminho por querer que você desista e deixe que assuma o controle. A vida não fica totalmente no meio do seu maldito caminho só porque quer que você deixe tudo nas mãos dela e seja levado por ela. A vida quer que você lute, que aprenda a fazer uma vida sua. Ela quer que você pegue um machado e destrua a madeira. Ela quer que você pegue um martelo de forja e quebre o concreto. Ela quer que você pegue um maçarico e queime o metal e aço até conseguir alcançar lá dentro e agarrar. A vida quer que você agarre tudo que há de organizado em ordem alfabética e cronológica. Ela quer que você junte tudo, mexa tudo, misture. A vida não quer que você deixe que ela diga que seu irmão mais novo é a única coisa que vem em primeiro lugar. A vida não quer que você deixe que ela diga que sua carreira e seu estudo são as únicas coisas que vêm em segundo lugar. E a vida não quer mesmo que eu simplesmente deixe que ela me diga que a garota que conheci, a garota linda, forte, incrível e corajosa porque me apaixonei tanto, deve vir somente em terceiro lugar. A vida sabe das coisas. A vida está tentando me dizer que a garota que eu amo, a garota por quem me apaixonei tanto, pode sim ficar em primeiro lugar. Eu vou colocá-la em primeiro lugar. Muito legal, né? Então eu li com essas ênfase em algumas palavras porque a autora mostra que algumas palavras realmente têm ênfase, né? Estão em negrita e tudo mais. Então é quando eu coloquei a ênfase. Eu não sei se esse é o jeito certo de ler uma poesia de slam, né? Declamar uma poesia de slam, mas foi desse jeito que eu entendi, né? Então, assim, essa foi a resenha de Métrica, até a trilogia slam. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários o que você achou, se você concorda comigo. E a gente se vê depois.